Bem-vindos a mais um Enquadrado, hoje Enquadrado especial porque está chegando aos cinemas a Odisseia, a saga épica do Christopher Nolan, que adapta o poema de Homero. Então temos muita Odisseia para falar hoje. E para falar sobre Odisseia, temos aqui Yuri Moraes, o maior fã de Christopher Nolan da história. Da história do bairro. E a Flávia Guerra está aqui com a gente também. Eu não sou uma fã, mas também não sou hater, não. Fã e hater mesmo. Não sou, não. Mas é isso, o que a gente tem hoje, Yuri? O que vai acontecer hoje nesse programa tão épico? Você foi pra Londres. Eu fui pra Londres. Viu a Odisseia antes Eu de vi todo a Odisseia mundo. antes de todo mundo. Vai estrear agora, a gente vai falar tudo sobre o filme. Vamos falar elenco, tudo sobre o filme. Tudo. As entrevistas que você fez. Tudo. Isso é o primeiro programa especial do Enquadrado. Tudo. Então chama o programa. Vem programa! Começar aqui, foi uma odisseia essa sua viagem? Olha, gente, eu tô criativa, foi uma odisseia, porque a gente sabe, né? A gente viaja muito pra trabalhar, pra fazer entrevista. Flávia, você é quase uma caixeira viajante. Eu sou mesmo. Para com isso. Eu sou mesmo. Tá aqui por milagre, mas mês que vem eu sei que você já vai de novo. Mês que vem tá na estrada. Eu tô na estrada, sem ir pra estrada desde a pandemia, né? E a gente faz muitas entrevistas por Zoom e tal. E eu tô muito confortável não ter que entrar em avião e ter esse estresse. Mas a Odisseia eu achei que valia ir para Londres e conversar com todo mundo. Encarnar o espírito de Odisseu. Encarnar o espírito de Odisseu. E foi primeiro que você ia louco. falar com todos os atores de Hollywood de uma vez, né? Que estão todos nesse filme. É um absurdo. É bem absurdo. Ficou alguém em casa? Algumas pessoas ficaram em casa. O Yuri tá muito triste porque o John Bernthal não foi. Eu gosto muito de John Bernthal. Eu gosto também, mas ele não foi. E a Charlize Theron também não apareceu, ela deu migué. Poxa, logo ela que faz a Calypso, a gente ia botar uma musiquinha aqui. Não teve Mia Goth também, né? O elenco é muito grande. Gente, a Mia Goth é inglesa. Acho sacanagem. Já deve estar filmando, mas né? Tem muita gente. Tipo, o Robert Pattinson, eu acho que ele conversou com algumas pessoas selecionadas no domingo, né? E eu já tava me preparando para ir embora. Então, porque ele também tá filmando Batman agora. Então, o pessoal tá equilibrando. Mas foi uma pernada, uma pernada boa. Vale a pena essa Você conseguiu falar com quantos dos 38 atores famosos? Dos 38 atores, junto do diretor, falei com umas 10 pessoas, mais ou menos. Uau. Foi uma junket. Eu acho que talvez tenha sido um dos maiores lançamentos com mais gente, assim. Bizarramente, eu lembro de Penetras Bons de Bico, que eu também falei com muita gente. Penetras Bons de Bico. Então, Penetras Bons de Bico e Odisseia tá ali, ó. Agora eu quero saber. Gostou ou não gostou? 6 estrelinhas, porque é Nolan. Valeu a pena tirar seu passaporte valeu a pena. Ó, valeu. Se a tela não é pequena, aí hoje eu tô, gente. Valeu muito, cara. O filme é absolutamente fantástico. Olha, é usar o termo épico para um filme que é realmente épico, né? Mas por quê? Primeiro porque o Christopher Nolan é um dos melhores diretores em atividade. Ele sabe o que fazer. Você é um grande fã dele. Eu sou um grande fã de bons diretores. Não, acho que assim, nessa mesa tá legal, porque assim, tem a Flávia que gosta mais ou menos, tem você gosta muito e eu que não gosto dele. Então a gente vai falar mas eu não acho que é gostar muito ou não gostar muito. Eu admiro o trabalho de direção que ele faz e o trabalho de você contar uma história, porque a Odisseia é um poema, né? E é um poema difícil de você ler, a leitura é difícil. É a epopeia, né? O tal da epopeia. Exato, a história é difícil, é base de muita história moderna, e você condensar e transformar isso num texto cinematográfico, com os sacrifícios que se tem que fazer, e manter a integridade do diretor e do estilo dele, não é fácil. E o Nolan não quis reinventar a Odisseia, não quis desconstruir a Odisseia. É a jornada. Ulisses, Odisseu, né, o rei, ele saiu de Ítaca, ele lutou na Guerra de Troia por uma década, eles venceram a Guerra de Troia, que é a Ilíada, né? E ele vai voltar para casa com os soldados dele. E essa jornada da volta para casa dele que é outra epopeia, que ele demorou mais uma década para conseguir voltar. E aí, nesse meio tempo, eles enfrentam
um ciclope, gigantes, tentações, Sereias, né? sereias, bruxas. Então, a gente tem várias formas de você ver, né? Várias formas alegóricas de você ver a Odisseia. É uma alegoria à lealdade, à honra, à obstinação, à obsessão também. Mencionar até que é um pouco de estresse pós-traumático de guerra também, porque tudo pode significar alguma coisa. Você acha Uma que é o coisa- melhor filme do Christopher Nolan? Não seu favorito, melhor. Não sei se é o melhor filme dele, mas assim... e Eu tô animado pra ver. a gente vai discutir também. um pouco a filmografia do Nolan aqui hoje, mas eu acho que ele tem alguns escorregões muito, muito claros na carreira dele, e esse certamente está no outro espectro. Esse está no espectro dos triunfos dele como diretor. Que bom, né? Esse não é Tenet. Mas, ó, depois a gente fala de... Uma coisa que você disse, o que eu gosto no Nolan, eu não gosto de todos os filmes dele, mas uma coisa que eu gosto nele, que a gente já falou isso no último programa, eu gosto de diretores que constroem um universo. Sim. Às vezes, eu nem gosto tanto desse universo, como o Gaspar Noé. Né? Às vezes você fala, esse é o que... Mas eu gosto do respeito que ele tem pelo cinema, né? Pelo o craft, né? Essa é a palavra-chave, respeito. Parafraseando o chato do Christopher Waltz na coletiva de Frankenstein, ele disse assim, CGI is for losers, né? CGI é para perdedores. Aí o Guilherme Del Toro falou, ele é austríaco, ele é chato mesmo. Mas assim, tem um sentido nisso. Tem uma coisa muito legal, porque eu acho que ele usa todo o truque que tem na manga nesse filme. Então você tem perspectiva forçada, você tem miniatura, você tem animatrônico, você tem CGI também, e você tem sets construídos, você tem barcos construídos, você tem... O que ele tenta fazer? Muita gente fala, o Nolan tenta fazer o filme dele realista. A palavra não é realismo, a palavra é mais pés no chão. A gente sabe que é uma fantasia, mas como essa fantasia teria um impacto se existisse no mundo real? Como seria um ciclope se existisse uma criatura daquela no mundo real? Como seria a fisicalidade dele? Então, eu acho que pensar nesses detalhes faz toda a diferença. Não é só tipo, coloca um cara grande vestido com uma roupinha sei lá... Ou roupa verde com pontinho que depois faz. Exato, né? não é isso. Ele gosta que os atores experimentem o que está no set. Então, muito do meu papo com o elenco e com ele foi muito em cima disso, muito em cima da experiência que eles tiveram fazendo esse filme. Porque é uma experiência. Você muda o seu modo de encarar cinema quando você entra num projeto desse. Então vamos lá, já que você falou, vamos ver no papo, vamos ver já. Primeiro, estrelinhas, quanto? 6,5, 7, 10? Eu dou 5 estrelas fácil para Odisseia. É um filme assim, é um filme absolutamente fantástico. Você duvidava? É um filme absolutamente fantástico. Tô fingindo que eu tô surpreso aqui. Não, mas é um filme assim fantástico que, de novo, como você falou, a gente vai para um lugar que só o cinema tem essa capacidade de levar a gente para esse lugar. Na maior tela possível, com o melhor som possível, mas tentem ver da melhor forma possível. Well, I think it's for the audience to decide where they see the relevance, because as you say, I agree that every generation, because the story is still with us, clearly every generation has kept us alive, and it's so foundational to Western literature and Western culture, and it's really in so many of the other stories that we tell. But I think depending on where you are in your life, you get different things. A lot of it's about, it's such a rich piece of material that it's a lot of what you bring to it. And even talking to crew members while we were shooting, some saw it as a love story, some saw it as a war story, as a homecoming story. And one of our crew members was a veteran, and he saw it as a story about PTSD. Okay. So I think the beauty of it is it's so rich that it depends where it finds you in your life, what you're going to pull from it. And where did it find you in your life? I can relate to a man who at that age who hasn't made all the right choices and who lives with. I think that's what makes him so human. I think he's so relatable. We're all evolving. Nobody gets everything right, and that's kind of why we're here, and that's the point. And so, I think a protagonist who doesn't make all the right choices and lives with regret and shame for some of the choices he made, I think that's very relatable. É dos melhores papéis do Matt Damon? E o Matt Damon, eu acho ele um grande ator, e eu acho ele mal utilizado muitas vezes, porque ele repete alguns maneirismos muitas vezes, né? Ele tinha uma cara muito urbana, eu achava, para fazer esse filme, mas a gente já viu o Matt Damon fazer coisas diferentes também. Então, eu não me surpreendo que ele conseguiu fazer esse papel muito bem.
É o melhor papel da Anne Hathaway também. Talvez seja o melhor papel do Tom Holland também. Então tem muitos melhores papéis nesse filme. O Yuri puxou muito bem, né? Matt Damon, pra mim, se me perguntassem, quem que você viria fazendo Odisseu? Jamais eu ia Jamais dizer seria Matt o Damon, Matt jamais. Damon. Mas tem vários outros atores aí que você já falou que eu jamais pensaria. Ao mesmo tempo, tem John Leguizamo, tem, né, o Patel, tem uma diversidade. A Odisseia é uma história, né, que ela é muito entranhada numa cultura muito específica, que é a cultura grega. Então, se tem uma coisa que é cultural de um lugar, é isso. Mas, ao mesmo tempo, a história é universal. E a gente vê um elenco super diverso nesse meio. Então, assim, eu separei um trecho de várias entrevistas. Vamos ver o John Leguizamo falar sobre isso. I mean, I commend Chris Nolan on his casting. I feel like this story belongs to everyone. And now we can all see ourselves in this story that belongs to the world. And we can all feel like we fit and we are part of it. It's a beautiful thing, beautiful gift to the world. Yeah, I agree. You know, this is a story that for the ages, and it should reflect the time we're in now. And I think it'll make it live very long in cinematic history. Eu amo John Leguizamo. Sim. E ele fez uma campanha pra Ainda Estou Aqui que eu não ele esqueço, gente. Ó, mozinho. O eterno Luigi do cinema. O né? eterno Não é Luigi. mesmo? Não, mas ele é um cara legal pra caramba. Ele fala dos latinos no cinema. E ele surgiu numa época em que essa inclusão dos latinos ou dos asiáticos não estava super bombando. Foi difícil pra ele. Eu acho que ele estava muito feliz em falar sobre o filme e ele ficou muito feliz que eu puxei essa cordinha para ele poder falar bastante. Que é a mesma coisa da Lupita Nyong'o, né? A Lupita, a gente sabe que quando o filme foi anunciado, o elenco foi anunciado, a gente vê essas pessoas que não fazem nada além de destilar ódio na internet falando da Lupita por causa da personagem dela no filme, né? Que não é uma, são duas. Né? A Lupita faz irmãs gêmeas no filme, que é a Helena de Troia e a irmã dela, que tem destinos muito conectados pela Guerra de Troia, com resultados muito divergentes, e eu perguntei para ela justamente como é que foi isso. Mas eu acho maravilhoso a Lupita ser Helena de Troia. Eu acho também. Porque uma mulher pela qual se fez toda aquela guerra, né, que é o que está na Ilíada, que é isso que o Sadowski falou. A Ilíada, né, é a Guerra de Troia, é muito mais focada no Aquiles. A Odisseia é o Odisseu, né, Ulisses voltando. Essa mulher é espetacular, uma ela deusa. É espetacular. Então, assim, é um absurdo. Não é? Qual e que ao é o vivo nosso é uma problema? coisa assim. Qual que é o nosso problema? A Helena de Troia tem que ser, porque muita gente achou que era a Anne Hathaway que ia ser. Que as né? pessoas acham, né? E a internet deu voz para todo mundo achar à vontade. Mas assim, vê a Lupita falando. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. It was exciting to approach these two characters and to consider how the war has had different effects on them. They both they've been wronged. To say the least. To say the least. And they process it and express it very differently. And so that was I wanted to find ways in which they were similar and ways in which they could be distinct from one another. And what I liked about Chris's approach to this, when I first spoke to him, he talked about wanting to make this movie very grounded and very visceral. So that really informed how I went about developing these characters, because we feel, hopefully, the weight of the war on both of them worn very differently. E quase todo mundo deu entrevista em parzinho, e a Lupita deu entrevista com o favorito do Yuri. Né? Qual deles? Mas o Benny Safdie foi. É porque tem várias pessoas que eu gosto nesse filme. O Robert Pattinson eu gosto muito. Ele não foi também o Robert Pattinson. Travis Scott eu gosto muito. Ele não foi também o Travis Scott. Então. E eu conversei com o Benny Safdie justamente sobre essa fisicalidade de você interpretar sem mostrar o rosto, né? Então a gente vê a entrevista agora. Benny, when I saw you as Agamemnon, apart from the imposing presence, I was reminded of V for Vendetta, that we see the character, but we never really see his face. So how hard was it to emote throughout all that setup? Well, I think you take the limitations that it gives you, and then you kind of figure out how you can use that to your advantage. Yeah. And then at the same time, you, just by nature of just moving with all that stuff is hard, and so you don't want it to look hard. And so the practical nature of, okay, how do I move in a way that feels graceful, and how do I take ownership of this thing? And then basically you're trying to understand how to move your body, every element of your body in a very specific way. And that translates to an overall kind of feeling that he puts out into the world. And then at the same time, knowing that at certain times you're only going to see
my eyes. So what do you do there to like light up a certain part of it? And so it takes your performance, you basically eliminates a lot of the tools that you normally use, and then you have to kind of figure out how to mainline it to a different area of your body. O Benny se mostrou grande ator mesmo, assim. Eu Ele veio acho. da direção, mas sempre atuando ali. E Trabalhou com Christopher Nolan em Oppenheimer, então Uhum. ele tá em casa. Aí, Sim. acho Mas que ele tem surpreendido a gente, né? Sim, desde o Good Time, assim, eu já achava ele um puta ator, mas ele tá fazendo uns papéis bem grandes agora, assim, né? Também. E o elenco tá azeitado, porque às vezes, Tá. não é, Yuri? Você pega um monte de gente, tipo, seleção, né? Sim. Um monte de craque, bota junto e não dá molho ali, não, fica todo não dá mundo querendo liga. aparecer mais que o outro, né, assim. Deu liga? Deu liga, eu acho que todo mundo funciona bem, não tem ninguém querendo aparecer mais do que ninguém ali. Pelo contrário, você vê que tem uma conexão muito grande entre todo mundo que deu pra sentir nesse bate-papo. Agora conta pra gente da Anne Hathaway. A Anne Hathaway estava, obviamente, grávida De e Prada? belíssima. Eu falei um pouco sobre o aspecto realista e pés no chão do Nolan para contar uma história que tem deuses e monstros. I mean, Chris is such an unbelievable director that it's very easy to forget that he's also an Academy Award-winning screenwriter. And so I arrived and the character was already there. She was just on the page. My job was to not get in the way or mess it up. And I was just so blown away by his approach to the character that didn't deny anything about the Penelope that we all think that we know. You know, the picture of patience, the paragon of modesty, all of those things. But he kind of was suggesting that, yeah, that's her job. Like, of course, that's what she shows people. She's smart, she's wise. Yeah. But she's actually married to a very clever man, and she's very clever herself. And the two of them are free to be entirely themselves with each other. That's not something she can enjoy with everybody. And so her waiting is very active. And it's born of deep love. She just knows that this is the man for her. I also think that she would understand that, like, if somebody else did it, she'd be like, "You're crazy." Yeah. But this one guy, I get it. It looks insane, but this one guy is 100% worth it for me. Tá diva, né? Maravilhosa. Ela tá diva como sempre. E eu gosto muito da Penélope. Vamos falar mais depois, quando a gente assistir, porque é uma personagem da literatura que Sim. é maravilhosa. E o Tom Holland, que faz, né, o Telêmaco? O filho dela. O filho dela. É engraçado que eu li de novo, né? A internet é um lugar fascinante de gente que cultiva o ódio. E muita gente falando, dentre as coisas absurdas na Odisseia do Nolan, uma delas é que a Anne Hathaway é só 13 anos mais velha que o Tom Holland. Como é que ela ia ser mãe? E eu pensei assim, eu acho que de todos os aspectos esse é o mais realista em relação à época. A galera morria com 30 anos nessa época. Você é um idoso já, mas é isso mesmo, você é um idoso nessa época. E o Tom Holland pode ter 14 anos, Pois é, né? ele Dependendo registra da muito. maquiagem, ele registra. O Tom Holland, ele tinha falado numa entrevista que eu li, que fazer a Odisseia meio que mudou a forma de ele enxergar como faz um blockbuster desse tamanho, né? Ele é alguém que fez vários blockbusters na vida recente, principalmente os filmes da Marvel. Mas ele disse que mudou o modo de ele encarar como contar uma história nesse escopo. E eu perguntei para ele, você usou esse conhecimento para filmar o Homem-Aranha novo? Como é que foi? O Tom Holland respondeu isso aí também. I have an aspiration to do things more practically. And to do things more practically, you have to be more prepared because those things take time. You know, when you're dealing with special effects and visual effects and stuff like that, big action sequences, the further in advance you can make decisions and you can plan, the better you can execute them on the day. And I think, you know, when we make the Spider-Man movies, there's so many moving parts. The movies are so big that sometimes you find yourself winging it throughout the process. And when we came to do Spider-Man Brand New Day and I was working with Destin also shares that same sensibility that Chris has, to make things more practical, to make decisions ahead of time, to really try and immerse the audience in an experience where they believe that what they're witnessing is real. And I think the most amazing thing about the Odyssey as an experience when watching it is that you will ask yourself the question, how on earth did Chris do that? How did he manage to pull that off? Like, just go into the movie knowing that there is minimal CGI, if any. And I think that his ability to take you on a journey is unmatched. And I just really found it very inspiring to see someone be able to pull that off.
Ou seja, vai melhorar a Marvel, né? Olha que legal, Desculpa né? falar isso, eu Christopher gosto da Nolan, Marvel. Mas tudo pode melhorar. E o método da Marvel é meio zoado, a gente tem que falar isso, né? E a Zendaya, tava de parzinho com quem? Zendaya tava com a Samantha Morton. E foi muito legal, porque a Zendaya é uma deusa, é a Athena, e a Samantha Morton é Circe, que é uma bruxa. Eu amo a personagem da Circe. As duas são muito legais. E eu acho legal que são personagens que às vezes não tem muito tempo de tela, mas eles causam muito impacto. Então eu conversei com ela sobre isso, de você ser uma deusa e uma bruxa, e como você interpretar personagens maiores que a vida, personagens sobrenaturais, num filme, num cenário que puxa muito pelo realismo. E elas falaram isso pra mim. I don't know. I think that's like we've said it a few times today, but it's so much in the script and so much in the way that Chris is approaching this odyssey. Everything, you know, from like the costumes, the sets, even to how, you know, some things that I remember reading, going like, how the hell is he going to shoot this, knowing that it's going to be practical and knowing that what you see in the cinema is what was performed into the camera, and that emphasis on wanting it to be tactile and tangible and real was incredibly helpful as an actress, because it's all there for you, you know? Fundamentally for me, I don't know anyone else who would. I mean, the courage is extraordinary to make something so pure. It's going back to the origins of time with the origins of filmmaking. Also, it's incredibly brave, and I'm just so grateful. Maravilhosas essas duas. Sim, E elas fazem parte das tentações que o Ulisses passa, né? Sim. Porque não é que ele volta, é um passeio no parque. É uma odisseia, outra guerra. Problemas. Né? Eu gosto muito da Zendaya, que ela faz a Athena, a deusa, e ela tá numa posição de observadora do Odisseu, de cutucar algumas coisas na orelha dele durante essa jornada. E o mais importante, eu acho que ela faz ele refletir sobre a guerra e tudo o que aconteceu. E eu não vou falar mais aqui. Não tem exatamente spoiler de uma história publicada. De história que tem 2000 anos. Por sinal, antes da gente chegar no grande final de entrevista aqui, eles levaram uma página original da Odisseia pra gente ver. Então, é uma das... Acho que eles têm 80 páginas preservadas, e é escrita em couro de porco mesmo, tá mega, né, preservada. Fiz fotos do lado, né, e é muito louco, porque eu sou um cara que... Eu me emociono com algumas coisas, às vezes, muito de arte, de cinema e tal. E não deu pra não se emocionar vendo aquilo que você fala. É um pedaço de história que tá aqui na minha frente, né? Tá preservado, e é muito louco você imaginar Homero, há um milênio, escreveu neste lugar, enfim, foi muito assim louco que você aprendeu a escrever também, né? Sim, em couro de porco, usando o varetinhas. Você não conseguiu falar. Ele só ia dar entrevista no dia seguinte que eu ia embora. É verdade que ele foi o único que pediu para ler o roteiro? Sim. E o Nolan ainda falou: você quer ler meu roteiro? Não, quero ler o roteiro, sim. Aí entregaram para ele leu. Na verdade, mas conta mais sobre essa história pra galera que não sabe, essa mitologia do Nolan. Porque o Nolan, ele tenta manter sigilo sobre as histórias que ele está escrevendo, né? E diz a lenda que os atores não leem o roteiro antes de fazer o filme. Mas é uma lenda, porque o Tom Holland leu o roteiro com a Zendaya, né, casalzinho. O Tom Holland fechou para fazer o filme, e o Nolan falou para ele: eu queria muito que você contasse para Zendaya que ela vai ser a Athena. E antes falou: tudo bem eu colocar ela no filme também, que eu sei que o papel é para você, mas como você leu com ela... Como acontece, o pessoal que não sabe, os atores às vezes recebem roteiros e eles gravam em casa, gravam um videozinho em casa, eles lendo a história para poder mandar pro diretor. E o Tom Holland, quando foi chamado para fazer o Telêmaco, ele leu com a mulher dele, né, com a Zendaya, que tá lá. E o Nolan falou: tudo bem eu chamar ela também pro filme? Ele: não tem que me pedir permissão, né? Fala com ela. E aí ela conseguiu o papel de Athena também. Eu acho que tudo bem, né? Eu também não ia achar ruim, não. Não é mesmo? E o nosso querido Elliot Page? É outra coisa que a internet tem me deixado furioso, né? Muita gente ficou enchendo o saco. Esse é o Aquiles, né? O Elliot Page faz o Aquiles. Primeiro, se fosse o Aquiles, não tem problema nenhum. O nome disso é atuar. Mas ele não é um Aquiles, ele é outro personagem. Ele é um soldado, é isso. Ele é um soldado. Tô tentando falar isso de uma forma que não que não entregue alguma coisa do filme. Ele é alguém que foi recrutado pelo Odisseu quando era mais jovem. Ele vai no lugar
Ele toma o lugar de alguém nessa campanha, ele muito jovem, a outra pessoa não vai. Eu não vou dizer quem é também pra vocês descobrirem na hora quem é a pessoa. Muito importante no filme também. E ele morre de uma forma que ele considera traiçoeira. Primeiríssima cena do filme. E é claro que ele vai voltar com um espectro que vai falar com o Odisseu depois. De novo, alegorias e metáforas, mas é um papel muito importante e muito pequeno também, né, do Elliot Page. E o Travis Scott? Ele é o narrador, ele conta quando a Penélope tá com todos aqueles pretendentes, né, porque a Penélope tá, o marido foi embora pra guerra, e outras pessoas querem o trono, então muita gente quer casar com a rainha. E no poema, ela fica fazendo uma mortalha para o Odisseu, e ela costura a mortalha durante o dia e à noite ela desfaz. Então, ela conseguiu enrolar 108 pretendentes ao longo de 20 anos fazendo isso. Claro que o filme dá uma condensada, né, nessas coisas, não nos 20 anos, mas na história dela. E nesse saguão, onde as pessoas veem ela fazendo as coisas no fundo e estão lá comendo e se aproveitando da hospitalidade do Odisseu, ele é o narrador, ele conta mais ou menos a história. O Nolan falou que contratou ele justamente por ele ser rapper, assim, E ele fala, fundamento? Sim, porque ele não tenta fazer um sotaque que não seja a voz dele real. Que legal. E é muito louco. Tem isso no autotune filme. na narração? Não. Adoro. Tem. E é muito legal porque tudo isso tem a ver com a ideia central do filme, que é a lei de Zeus, né? O elenco inteiro falou muito pra mim sobre a lei de Zeus. E a lei de Zeus é uma coisa que a gente aprendeu aqui com outro nome chamado gentileza gera gentileza. Então, trate os estranhos como você gostaria que tratassem você. Todo mundo... A Anne Hathaway foi muito enfática quando ela falou isso comigo, né? Tipo, é uma coisa tão simples. Que Jesus também já dizia, né? As mitologias vão se a mitologia, sobrepondo, ela né? se atropela em cima disso. E é engraçado que as pessoas que começam guerras em torno do mundo, elas o fazem por motivos religiosos, na maioria das vezes, né? E a religião, de fato, dá um outro caminho. Não esse caminho. É por isso que nesse programa não tem lugar para fanatismo. E a gente vai dar a palavra pro Yuri, que detesta o Nolan. Brincadeira, não detesta. Mas vamos lá, vamos debater isso. Quero saber. O povo quer saber. Geralmente, eu não gosto dos filmes dele, porque eu acho que ele insiste muito nos personagens ficar explicando o filme inteiro. Sabe assim, o filme inteiro é uma explicação do que está acontecendo, e ele usa muito a trilha sonora para guiar esses sentimentos ao invés de mostrar. Não é sempre, tem alguns filmes dele que fogem disso. O Dunkirk, eu acho que ele A gente chega já nos filmes. A gente vai falar todos os filmes, mas eu acho que assim, geralmente é isso. Tanto que o Dunkirk, quando eu fui ver, eu falei, caramba, não tem tanto disso, assim, e eu consegui entrar mais no filme, assim. Você acha que a Odisseia tá mais pro Dunkirk ou mais pros filmes explicativos? Bom, mais pra Tenet, que não explica nada. Primeiro deixa eu dizer... Tenet ele explica, você não deixa, dá pra entender, deixa eu discordar de você. Eu não acho que ele explica demais. Eu acho que ele faz o que um diretor tem que fazer. Você tem um storytelling, uma narrativa, e o público tem que entender o que está acontecendo. Tem que ser guiado ou pelo texto, ou pela música, ou pelo setting todo, né? Ou pelo silêncio também. E eu acho que ele consegue fazer isso. Ele tem algumas opções no cinema dele de ser um pouco mais narrativo, verborrágico, porque alguns filmes têm conceitos que são um pouco mais complicados para entender se você não fala o que está acontecendo. E às vezes você tem que ter alguém para poder expor, né? O exposure no filme é uma ferramenta narrativa, né? Que ela tem que ser usada com parcimônia. Eu não acho que ele deixe de usar. Meu problema com alguns filmes dele é outro. Esse, para mim, é uma qualidade que ele tem. Qual é o problema para você? Meu problema com ele ele tem uma ideia na cabeça e ele faz o contrário do que você falou. Ele não deixa clara qual é a ideia dele. E eu acho que a gente fica muito boiando às vezes. O meu problema... E, por exemplo, no Grande Truque, que é um filme que vai e volta, que tem alguns twists, ele não para explicar nada. O filme é muito fluido. Eu acho o cinema dele muito fluido. Eu não acho que tenha barriga para poder explicar. A Origem, que é um filme que muita gente gosta... Eu amo. É um filme que tem um conceito muito complexo. O conceito é muito louco e esse conceito tem que ficar claro para a plateia. E ele deixa claro. Interestelar, que também tem um conceito e que os físicos acham que é muito perto do real, é um filme que me cansa dele, porque chega um ponto que eu falo, tá bom, queridão, essa história vai andar. E olha que a trilha do Hans Zimmer... eu acho que tem momentos, mas como diretor, como alguém que tá lá para contar uma história, dos diretores contemporâneos, eu acho que tem poucos como ele. É que eu acho que ele ousa. Eu entendo isso, que eu concordo com vocês dois, incrivelmente. Como o Nolan, ele sempre leva o sarrafo, né? Lá em cima, nos temas que ele escolhe, às vezes ele precisa se explicar demais, talvez isso
ocorra porque ele faz filme em Hollywood. Talvez, porque eu acho Sim. que os estúdios falam, tá, vai fazer o que você quer, mas peraí também que tem Explica um um grande, pouco também, explica né? um pouco, Isso. porque a gente quer não pegar só aqui, a gente quer pegar aqui de público, então você vai ter que ser eu acho que é talvez o lugar onde ele ceda, entre aspas. Não é que ele cede, ele não é um cara que cede. Mas onde ele fala, tá bom, vamos abrir um pouquinho aqui. E aí dá a impressão pra gente como a gente, que ele explica demais. Você não é a primeira pessoa que eu ouço falar Vamos isso. dar uma geral nos filmes dele pra gente deixar isso um pouco mais Bora ilustrado. lá. O Nolan não fez muitos filmes na carreira dele. Também, né? Tem trabalho que dá cada um. Né? O primeiro filme dele foi Following, que é um filme quase universitário, em preto e branco. É 1h30, um pouco por aí. É uma história também sobre pessoas que estão, que não são aquilo que parecem ser. Não é um grande filme dele, é um 3 estrelas ok, mas é um começo muito auspicioso ali. Vocês viram Following? Eu vi Following, eu acho que já tem muito do que ele é, a carreira Sim. dele inteira. Se você gosta ou não gosta, ele já tá bem ali, assim, sabe? Eu acho que tem isso também já. Ele explica muito o filme inteiro, a trilha fica deixando cenas que não são sérias, mais sérias do que elas dá. Tipo, você dá um impacto maior do que é pra ter, assim, Mas sabe? isso é ruim? Sim, eu gostaria dele deixar um pouco pro público interpretar ali também, sabe? Esse é o meu problema maior com o Nolan, assim, sabe? Porque ele parece que ele faz filmes inteligentes. Mas ele faz filmes inteligentes. Então, mas ele explica o filme inteiro. Então você não é sai uma impressão. achando, entendi, mas é porque ele te explicou o que é. Mas isso é, de novo, isso é ruim, Yuri? É que ele não é um diretor de elipses de entrelinhas. Exato. Ele é um diretor, claro, eu concordo com o que a Flávia falou é legal, assim, porque É. assim, ele é um dos poucos diretores que fazem filmes adultos, assim, originais. Pro mainstream, blockbuster, assim. Só que o custo disso é esse, na minha opinião, né? Assim, não sei. É um custo que ele paga, né? A Amnésia, que foi o primeiro filme dele que as pessoas de fato viram, que colocou o nome dele no jogo. Que também é isso. A história é muito reta, mas havia um triunfo de montagem, né? Ele monta o filme de uma forma que ele fique mais interessante. Acho que é um 4 estrelas pra mim. Pra mim também. É um Gosto 3 muito de estrelas, Amnésia, eu vi novo e me impressionou bastante, assim. Aí ele refilmou Insônia, né? Que é um filme europeu. Né? Insônia tá lá o Al Pacino, o Robin Williams num dos poucos papéis de vilão dele. E é um filme interessante que o Al Pacino vai investigar um crime, um assassinato numa cidade no Alasca, onde o sol não se põe mais. E ele não consegue, obviamente, dormir. Então é um filme muito tenso. E talvez o filme dele mais hollywoodiano no sentido de diretor contratado para contar uma história. É um bom filme, assim. Acho que o Robin Williams tá muito bem nesse filme, assim. E pra mim é um 3 estrelas esse. Assim. Ele também. saiu um pouco do que ele faz geralmente. Eu acho um 3 estrelas também, acho bem digno. Também. Aí é claro que essa moral, né? O cinema queria relançar o Batman e ele foi contratado para fazer Batman Begins. E de cara ele falou: eu preciso entender qual é o Batman. Por que ninguém falou a origem dele até hoje? Nolan não é um leitor de quadrinhos, mas ele chamou um cara que é o David Goyer para escrever o roteiro com ele, que é um cara que era roteirista de quadrinhos da DC. Eu acho o filme fascinante, porque ele tem um tema, né? Um filme sobre medo. Então ele tematizou a história do Batman. Não é perfeito, tem várias imperfeições no filme, mas eu acho ele muito digno. A gente já falou bastante da trilogia do Batman, eu não sou fã dessa trilogia. Pra mim, esse é um filme de 2 estrelas. Aí eu dou 4. No ano seguinte que ele fez Batman Begins, ele fez O Grande Truque, com o Hugh Jackman e o Christian Bale. Filme o Yuri não vai gostar porque é Londres antiga. Mas tem o Bowie, que aí já equilibra pra você. Esse eu aguentei 40 minutos desse filme. Esse foi o único que eu não vi inteiro, cara. Eu acho brilhante esse filme. Então. Eu acho eu maravilhoso. gosto. Maravilhoso. Eu acho um filme inteligente, eu acho um filme elegante, acho um filme sofisticado. A história não é complicada de entender e, ao mesmo tempo, ela reserva surpresas para você. Ele flerta com uma super ciência ali que obviamente não existe. Tem o Bowie no filme, então eu acho um filme quase perfeito. É um 4 estrelas muito digno eu pra dou mim. 3, assim, mas assim, o que eu gosto nesse é que não tem uma pretensão, porque o Nolan, em alguns filmes, eu acho que ele é pretencioso, isso não é um defeito, ele pretende coisas. Mas tem uns que você fala, pretende demais, aí fica demais. Eu brinco assim que, pra mim, ele às vezes é aquele cara que faz um bolo muito confeitado demais, maravilhosamente confeitado, é lindo. Mas às vezes você quer só comer um bolão de fubá, Ele entendeu? passa 40 minutos explicando esse você bolo. quer um naked, sabe? E esse não, eu acho que esse é assim, honestão. Sabe, assim, gosto. Assim, Mas falando gosto. sério, assim, o Sadov falou, vê os que você não viu do Nolan, tinha 3 filmes que eu não tinha visto, esse foi o único que eu não consegui ver, e não é que eu odiei, eu dormi e realmente não consegui voltar. Eu gosto, eu dou 3 muito. e curto. Eu dou 4 estrelas fácil nesse aí. Aí vem o Cavaleiro das Trevas. Esse sim. Heath Ledger, Batman. É um filme que mudou o cinema de super-heróis como gênero. É um filme que fez 1 bilhão nas bilheterias. É um filme que fez um barulho, foi um fenômeno absurdo na época. E eu acho que é 100% justificado. Porque ele fez
fez um filme sobre o caos, representado por um personagem completamente amoral, uma interpretação Esse pra a lá gente de já teve brilhante. uma rinha de crítico aqui que a gente falou. Eu também não sou fã. A trilogia inteira, assim. Eu acho... Esse é o melhor da trilogia, obviamente. Quantas estrelinhas você dá? Eu dou 5, mas sem Eu dou 5 pestanejar. fácil também. E você dá o quê? Eu dou 2 estrelas. Mas é que assim, Ele não gosta, a ele não performance do Não, Heath... Heath Ledger é 5 estrelas. Mas a gente Mas vê todo que tem um diretor ali que deu aquele palco para aquele cara, não só que criou isso, aquele de você universo. montar de novo um universo e fazer com que Isso. aquilo seja crível. Sim. Batman não é crível, ninguém vai pular de um prédio com a asa que faz você voar. Mas ele faz com que a gente entre nesse mundo dele e todo o dilema do Bruce Wayne, ele faz sentido. Né? O Batman é alguém que está esperando o momento de não ser mais Batman, de se libertar desse trauma dele. Acho um filme muito, muito redondo. Aí vem a origem, o Inception, né? Com Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Cillian Murphy, Michael Caine, Marion. Elliot Page, Marion Cotillard. Eu acho um filmaço. Eu adoro. Eu acho que ele fez uma aventura que é meio heist movie e é um grande conceito. É um filme complexo, visualmente intrincado. E aí você falou da pretensão. Tem muita pretensão nesse filme, mas eu acho que ele abraça a pretensão Esse é o dele. filme mais Christopher Nolan de todos, eu acho. Assim, pra quem gosta e pra quem não gosta, assim, sabe? Você odiou, então? É. Aí que eu discordo de você e que me perdoe, não é nada pessoal, mas assim, é muito clichê falar o Nolan quer explicar tudo. Alguns filmes precisam ser explicados. Porque, e todo filme tem isso. Grandes filmes da história do cinema tem exposition, às vezes, Sim. quando é necessário. Tem pessoas que gostam desses aspectos. Eu não gosto. E eu acho que também, assim, ele começa... O motivo principal dos filmes dele dá pra você resolver muito fácil, assim, sabe? Tipo, nesse caso, assim, traz as crianças pra França aí, Michael Caine, acabou o filme. Mas aí é isso, ele mas poderia... não existe cinema, não existe cinema mais se a gente pensar Não, assim. não, O depende. motivo principal de Caçadores da Arca Perdida, ele, então não precisa Outro filme que eu buscar. não gosto. Então, mas eu tenho problema com essas coisas. Isso é o motivo da vida. Pra mim, esse é o motivo do tudo em todo lugar ao mesmo tempo agora. É assim, é só uma treta de família, Então, com gerações. Mas se não tem filme, gente. Se eu você concordo, não tem o evento que é o gatilho, cinema não é vida real, cinema não é documentário, concordo que não. Cinema é fantasia, cinema é ficção. Se não tiver essa armação, se a gente pensar, mas o Esqueceram de Mim, ele podia ir na casa do vizinho e ficar na casa do vizinho até os pais voltarem? Podia. Aí não tem filme. Não, eu não sou contra dispositivos, porque a gente falar aqui de cinema, assim, o dispositivo aqui é imenso. Claro. O dispositivo da Arca, tem filmes que o dispositivo é só um drama de família Exato. e tá tudo bem também. São meus filmes que eu prefiro mais, né? Assim, mas gosto tudo mais. pode ser resolvido com uma frase Exato. também. Então a gente pensar isso e a gente reduzir o cinema a gente querer ser mais esperto do que quem está escrevendo e quem está dirigindo. Mas o meu problema é uma junção de várias coisas. Assim, é um negócio que fica querendo parecer inteligente o tempo todo, e você fala, mas as coisas mais óbvias você não está prestando Então, atenção. mas é inteligente. Assim? Porque a gente está numa posição. Mesmo? A gente está numa posição de observador. A gente não está vivendo a história como os personagens estão vivendo. E naquele universo em que isso é possível, você entrar no sonho de alguém, as pessoas estão com outras preocupações e não estão nem se comunicando o tempo todo. Para olhar uma coisa que a gente fala, é óbvio, mas não é. Porque nós não somos o personagem. O pano está sendo passado. A gente não tá lá dentro. Não no cinema dele. Eu acho que aqui no Inception ele consegue fazer isso. Eu gosto. Eu dou 5, eu gosto. E para mim, assim, só vou deixar uma sensação. A sensação desse filme, para mim, é essa memória da culpa, né? Era só ir lá buscar as crianças, mas qual que é a odisseia que esse cara precisa percorrer para conseguir fazer algo tão simples? Para mim, é um quase filme sobre terapia, processo terapêutico. Ele precisa criar tanta volta para conseguir fazer o óbvio, porque esse cara tá traumatizado e culpado. Obrigado. Então, para mim, nesse filme funciona perfeitamente. Não em todo, mas esse eu acho que ele consegue demais fazer isso. Eu nunca fui um hater, fui querendo odiar todo, até o Interestelar eu fui vendo que não gostava. Depois eu falei, não dá. Entendeu? Então, eu amo isso. As voltas que a memória e a cabeça dá, usando a metáfora física do tempo, acho. Depois ele fez Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, e aí eu tenho um problema. Eu também. Não, esse é que a gente não precisa nem falar. Eu revi o filme faz pouquíssimo tempo. Eu acho que ele tem coisas muito boas e ideias muito boas. E a primeira hora do filme, ele vai armando as coisas de uma forma muito inteligente. E depois ele deixa pra lá. Dá a impressão que ele fez por ser grato com a Warner, por ser grato com muitas coisas, mas o coração dele não estava lá. Também. Não é como o Cavaleiro das Trevas, o anterior, que ele tinha uma história para contar. Esse é um filme sobre anarquia, né? E sobre guerra, e sobre terrorismo. Mas
as coisas não se concatenam, né? demais. Eu entendo que visualmente tem umas coisas que funcionam porque visualmente é legal, mas ele vai e ele não chega. E ele começa bem, aquela primeira cena do Tom Hardy lá no avião boa e tal. Então, assim. o personagem do Bane é legal, mas parece que ele muda os personagens no meio do filme. Ele muda a personalidade dos personagens no meio do filme. E esse é meio ofensivo, assim, porque você fala, cara, tipo, Pra quê, beleza, né? é filme e tal, não sei o que lá, mas, pô, aquele negócio da coluna do Batman, pelo amor de E Deus. eu tenho um problema Tipo com assim, o filme. quebra, você já teve hérnia de disco? E eu tenho um problema com o filme que é. sobe um poço no mesmo Eu dia. tenho um problema que um filme que é em cima de uma coisa que tem uma contagenzinha regressiva, sabe? Eu falo, cara, é fácil demais isso. E aí essa coisa também que eu falo, sabe? Assim, que a coisa principal, o Bane é o maior vilão do filme, como que ele morre nesse filme? É um plano aberto, ela chega de uma moto, dá um tiro nele, e você fala, caramba, é isso? E o Batman toma uma facada e esquece que ele tomou uma facada. É banal, né? Esse é 2 estrelas Também pra mim. acho. Pra mim também. Uma estrela também. Você vê que pra mim é esquecível, altamente esquecível. Aí veio o Interestelar, que bizarramente. Eu gosto, E se a gente perguntar. Se você que está vendo aqui, é o meu guilty pleasure. comenta aqui no nossa parte de comentários. Eu acho que Interestelar é o filme que o público mais gosta do Christopher Nolan. Será? Todo ano ele é relançado no cinema, Não é inclusive no Inception? Brasil. Achei que era eu acho que a Interestelar. Interestelar tem uma qualidade que eu entendo, porque é muito fácil de você se identificar. É a história de um pai com a filha. Claro. Tudo bem, é a relação de um pai com a filha colocada num ambiente fantástico e maquiado para parecer muito realista. Acho muito bonito, mas eu acho que ele é desonesto com a própria proposta. Sim. Porque se você é tão atrelado à ciência e no momento você fala, mas tem que ir onde o coração mandar, você fala, cara, mas todo mundo cientista aqui. O coração não manda. É como Prometheus, do Ridley Scott. Todo mundo cientista, aparece uma criatura. Eu vou mexer na criatura alienígena aqui. Tipo, amigo. Não. Então, Interestelar me perde muito nisso. Gosto do Matthew McConaughey. Acho ele um grande ator. O elenco eu não tenho nada pra falar. Anne Hathaway, o Michael Caine. Mas o filme, o Timothée Chalamet. Então, esse foi o filme que me perdeu do Nolan. Porque eu fiquei vendo o filme assim, nesse sentido. Falando, pô, maneiro, o pai quer ver a filha e tal. E ele vai, tem a metáfora, ele vai o universo inteiro pra encontrar ela. E agora é até clichê falar isso, porque as pessoas já falaram muito, mas eu vendo o filme foi isso que aconteceu. Ele dá a volta no universo, ela vê a filha dele e falou, filha, eu tô indo embora, tchau, tchau. Sabe assim? Mas esse, pra mim, é o filme dele mais melodrama. Total. É melodrama. Defende e é disso que eu gosto. Não, eu gosto disso, porque assim, é um novelão de família. Só que aí ele inventa uma viagem estelar. É tipo uma novela da Globo com essa viagem. espaço. E eu curto, Ou do SBT? Eu curto justamente por isso que eu falo, gente, o Nolan fez um novelão pra falar disso. E eu gosto da trilha, né? Porque o Hans fez a trilha sem ver o filme. Sim, louco isso. Louco isso. E essa trilha, gente, reparem, vamos escutar a trilhinha aqui. Tem um monte de meme emotivo, emocionante no Instagram, no TikTok que usa essa trilha. Ou seja, melodrama. Eu não desgosto como o Yuri. Eu acho que é um 3 estrelas que tem muita coisa boa acontecendo, mas ele me cansa. Cansa, Você... Duas. Eu dou 3 também, eu gosto. Então vamos Agora, vamos correr, que a gente ainda tem que falar de outro assunto. Dunkirk, eu acho que é o mais guerra, diferentão dele. Eu adoro Dunkirk. Eu também. Eu fiquei muito chocado, assim, chocado num bom sentido, porque ele divide em 3 linhas temporais diferentes que meio que se confundem, mas elas são num ritmo diferente. Um é algumas horas, outro é algumas semanas, outro é alguns dias. É um momento histórico, né? A retirada de Dunkirk. E eu acho o filme tenso. É um filme de guerra que me leva para esse lugar. Eu li alguém falar, ele fez um filme de guerra que não tem sangue. E daí, gente, não é um filme de batalha e de combate. É da espera. É um filme, exato, é um filme de guerra de espera. É um filme, é muito angustiante. Eu adoro Dunkirk, porque eu acho que ele, como cineasta e como contador de histórias, ele deu um passo além quando ele fez Dunkirk. Esse eu dou 5 estrelas. Yuri, esse eu acho que é um filme dele que ele não explica Exatamente. muito. E ele te deixa nesse compasso de espera. Depois do Interstellar, eu meio que larguei mão e vi agora tudo pra gente falar no programa aqui. O Dunkirk foi o que mais me surpreendeu, porque assim, ele não fica nos vícios dele, sabe? Assim, tem a tom dele, tem a trilha que é dele, tem tudo assim, mas é um filme que ele não fica tentando explicar demais. E você entra na história e fala, caramba, que doideira, que tem aquela cena que o Cillian Murphy aparece, puta cena, que lá no cinema, ele devia ter sido muito louco, assim, sabe? Tipo, o cara no meio do oceano, ele... Então, assim, é um filme que pra mim é 3 estrelas. Altamente sensorial. E eu acho que é por isso que ele não é explicativo, porque é pra você sentir ali, tá quase chegando você no dia dele. Eu dou 5 fácil. Eu também, eu adoro. Eu acho o filme dele, não que os outros não sejam, mais adulto, sabe? Tá. Sabe? Eu acho. Aí veio Tenet.
Passa, pula. Esse é o motivo que o Robert Pattinson pediu pra ler o roteiro. Porque ele fez Tenet. Tenet, meu Deus do Tenet, céu. eu acho que é um filme que faz sentido para um ser humano no planeta e ele se chama Christopher Nolan. Não faz Nossa, sentido. Se filme você chato. escrever num papel a história, você consegue entender o que ele quer dizer. Mas, primeiro, é uma ideia besta. É uma ideia besta. Porque as coisas são feitas ao contrário do tempo. E ele parece que ele começa a se perder na própria ideia Ele dele. se perde Em um momento total. ele fala, ninguém vai entender mesmo? Dane-se. Dane-se, eu vou fazer de qualquer jeito isso aqui. Não dá. E assim, não me pega como filme de ação. Eu acho que o John David Washington lá não é um bom ator para esse papel. Ele não tem qualidade de movie star para me deixar conectado, que é o mesmo problema do Creator, né? Que é com ele também. Ele é um grande ator que ainda não deu esse passo de carregar um filme nas costas. Se tivesse investido ele com o Robert Pattinson, talvez que o Pattinson é mais astro, talvez funcionasse um pouco melhor. Mas é um filme de exageros ruins. Muito formalista. Tem um fetiche ali pela estética, pelo formalismo, e o vai e vem, que fica só aquele bolão confeitado. E tem o pior sotaque russo da história. Não dá. O Sadovski perguntou semana passada pra mim, falou, o filme, por ser diferente, é bom? Tenet, filme diferente que não é bom. Não. Eu dou 12 estrelas, uma estrela. Tem coisas legais, mas é quase uma pra mim. Esse pra mim é uma. E finalmente, pra gente encerrar nossa filmografia aqui, Oppenheimer, que eu acho o filme mais sóbrio que ele fez, porque é uma biografia, então ele não tem invencionices ali. Eu adoro o filme, porque é um filme de pessoas conversando, é um filme muito verborrágico, que conta um momento muito preciso da história mundial, e que mudou absolutamente tudo para todo mundo no planeta, né? Que é a criação da bomba atômica. Acho que ele consegue montar o filme de uma forma muito inteligente, muito envolvente. O Cillian Murphy é o melhor papel dele de longe. A internet começou a encher o saco nesse filme de ficar procurando coisas. Por que ele tem que aparecer pelado numa cena? Porque sim, gente. Gente, esse é o menor dos problemas desse filme. Eu gosto muito, muito do filme. Eu consegui ignorar Oppenheimer até agora. E, cara, esse é o único filme dele que eu detestei, cara. Assim, detestei. Mas se você assim. ignorou ou Não, porque eu vi. Você viu agora? Eu vi pro programa. Esse eu detestei, cara. Esse Por quê? Por quê? Parece uma reunião de condomínio de 3 horas, cara. Assim, e só falação. Com uma música tensa que não tem porquê. Olha, eu não me importo com a falação. Eu adoro filme falado. A minha questão é muito pessoal. Qual é a sua questão? A minha questão é que eu acho que eles simplificam muito, pra mim, a questão ética ali daquele momento da bomba atômica, e aquela cena maravilhosa do primeiro teste, aquela sequência, ela é cinematograficamente a única cena O problema é que aquela cena, eticamente, o que está acontecendo ali é muito sério, é muito, né? Complicado, complexo. E eu acho que a gente só fica maravilhado, quase como fosse uma cena de fogos de artifício. Mas não é um pouco como eles ficaram maravilhados também? Mas ele faz isso com a gente. A gente ele tem não... essa sensação mas que eu eles acho que ele tiveram, não é o brilhantismo da coisa? Mas eu acho que ele não problematiza o suficiente pra mim, entendeu? E eu vindo de um background, né, de crescer na colônia japonesa, né? Porque eu tenho, né, um padrasto japonês, cresci, eu acho que esse trauma é tão imenso que eu não consigo separar culturalmente o trauma, entendeu? Mas aí eu pergunto... Do que o Nolan faz ali. Mas aí eu pergunto... O filme que ele queria fazer... Era sobre o Oppenheimer, tá tudo certo. Eu já falei, a minha visão é muito pessoal. É um pouco como Falcão Negro em Perigo, do Ridley Scott, que eu acho um filme brilhante também. Mas a crítica é essa, as pessoas... Ele não fala a situação das pessoas de Mogadishu, né, naquele momento. E eu pensei, beleza, mas o filme não é sobre as pessoas de Mogadishu. E ninguém tem que cobrir todas as bases quando você eu tô faz com você, assim, acho que você tem que fazer o filme que você quer fazer mesmo. Mas o que eu não gostei foi isso, parecia que era um trailer interminável, assim, sabe? Era uma cena aqui, outra cena aqui. Eu vou discordar muito de vocês dois nessa aí. Eu acho que é um filme muito tenso, é um filme que é muito sóbrio e é um filme muito respeitoso com o momento. Muito respeitoso. Não acho ele antiético, não. Acho ele o contrário. Porque tem consequências o que ele fez. Não, eu não acho ele antiético. E as consequências políticas, elas são muito graves para um cara que é um cientista que falou, vou fazer a ciência. Ele não considera as coisas. E quando ele considera, já é muito tarde, né? Então, eu acho que tem uma montagem brilhante, tem um modo de você dividir o tempo brilhante. O elenco inteiro me deixa de queixo caído. Eu acho um filmaço
Filmaço mesmo. O elenco eu gosto, acho que o Cillian Murphy também, acho que ele tá no melhor papel dele e a grande parte da dignidade desse filme pra mim, assim, do personagem é ele, porque é muito bom, né? Ele é incrível, ele defende qualquer coisa, né? Incrível. Mas assim, eu eu gosto de tenho... estar em casa, né? Isso gosto de estar em casa. Eu tenho mixed feelings com esse filme e não consigo explicar isso eu onde detestei, acreditar. cara, assim, é tudo que eu não gosto num filme é esse filme. Você assim, dá uma estrela pra ele. Uma estrela. E você dá... Eu dou 2,5, não pode dar mais menos. Não, né? não pode. Eu acho um filme extremamente bem realizado. 2 estrelas. Eu dou 4. E o Nolan, com toda essa formalidade dele, a gente conversou muito sobre técnica. He used IMAX cameras in The Dark Knight and continued using those. And this time, he pretty much shot the whole movie in IMAX cameras. Yeah. And I can only imagine how difficult technically it was because of the size of it. How important it was to have the IMAX cameras, even in close-ups with the actors to capture the emotion. And what is it about IMAX? Well, IMAX is the highest quality imaging format that's ever been built. It's been around decades. It had never been used in Hollywood movies. I first started seeing it in documentaries in museums when I was a kid. And I always thought if I could ever have the chance, I'd want to do a Hollywood movie that way. So on The Dark Knight, I went to IMAX and I started using their cameras for the action scenes. The introduction of the Joker and the bank heist, the truck flipping over on the street, those kind of things. But the cameras are very, very loud. They give you this incredible image that's the closest you can get to really being there. It immerses the audience. But to do that, they pull a lot of film through the gate. They're very, very loud. And so I'd never been able to do the intimate moments. Never been able to shoot faces up close in dramatic sequences. And with the Odyssey, I finally, we went to IMAX and said, look, if ever there was a film where we want to do the whole film that way and not switch formats and things, this is it. This is the Odyssey. So can you find a way to silence the cameras? And what they did is they built a blimping system, very high-tech box that we could put the camera into, and it silenced the camera. So then we could shoot the dramatic scenes between the actors, shoot the dialogue. And that means we've done the whole film that way for the first time ever. Esse foi o Nolan, gente. O homem fala, você vê que ele... Você viu se ele tinha um celular escondido ou se era mentira essa coisa? Ele tava falando no celular antes da gente começar a entrevista. Mas o celular não é set de filmagem. Então tá liberado. Eu entendo ele ter essas coisas, sabe, de banir celular, porque as pessoas realmente ficam muito viciadas ele em precisa tela. entrar assim na atmosfera, é verdade. Porque senão o ator fica ali no celular... Tinha essa lenda que ele só tinha um telefone fixo no escritório. Não. Você queria falar com ele, você falando no escritório fixo. Ele quis mostrar o filme para crítico de cinema em primeiro lugar. Eu acho que isso é um jeito do mundo começar a voltar ao lugar certo, né? O mundo está se consertando e Nolan está ajudando fazendo isso. Eu gosto disso, eu acho que faz parte disso que a gente falou, que é o respeito ao cinema. Ele quer que o cinema seja tratado como ele trata, que é algo, uma arte mesmo, né? Sim, claro. Respeita tudo. Não é arte, parece pretensioso. Esse artesanato, o craft, né? O trabalho ser valorizado. Eu entendo o que ele está querendo dizer com essa... Não é que a gente não ache que todos os trabalhos são importantes, mas entendo. Eu e a Flávia, a gente vai ver a Odisseia, a gente volta para falar. A gente fala. Mais 3 horas de programa. Onde que vai estar nessa lista? Vamos lá. Vão no IMAX. Vão no IMAX esse fim de semana. Ou você que está vendo o programa depois que estreou, tenta ver na melhor sala possível, maior tamanho, maior som. Não veja no celular, né, gente? Pelo amor de Deus, não devia nem rodar. Esse filme no celular. Via queimar o celular. É isso? Todo mundo pronto pode ser? Então Flávia Guerra, muito obrigado de novo. Você está já há 3 semanas com a gente direto aqui. É um recorde sem viajar, tá? É isso que eu ia dizer, um recorde sem a Flávia viajar. Pois é. Daqui a pouco a gente... Essa é a sua Odisseia. É minha Odisseia. Ficar em casa. Ficar com a gente aqui. Ela e o Cillian Murphy, né? O Cillian Murphy pode estar em qualquer lugar, menos fora de casa. Amo o Cillian Murphy, gente. Então terminamos aqui a nossa primeiro especial do Enquadrados em cima de um filme só, a Odisseia. Faremos outros ao longo da vida, ao longo do caminho. E semana que vem tem mais? Tem mais. Então tem mais, Vamos escolher um Irmãos Coen da próxima vez? Vamos escolher. E aí, meu irmão, cadê você? Vamos. Quem sabe, né? Até a próxima. Valeu. É.